Wellington Rato. E a bola com muita força vai sair pela linha de fundo. É tiro de meta, posse de bola para o time do Santos. 3 minutos e 30, comecinho de jogo. André, você vê ali que o Ângelo estava adiantado. Olha a roubada de bola, Marcos Leonardo. Chute venenoso, se esticou Rafael. Outra bola que saiu ali do campo defensivo do São Paulo, adiantou demais o defensor. Chute cruzado e o... Disputa a bola aqui do lado direito, Caleri. E aí o árbitro vai dar a falta do Caleri. No lance com o Lucas Pires. Atingiu o olho ali do jogador do Santos. Mendonça, lado esquerdo, Mendonça. Botou na frente, adiantou demais. Diga, Vitor Sérgio Rodrigues. Não, só falando que a preocupação do Odair era com a bola pra área. Vem o São Paulo, levantamento do Veneno. A rede, mas ele veio. Jonathan Caleri no momento certo no clássico para abrir o marcador. Ponto no alto, desvio de cabeça, caiu lá dentro para Luciano, golou de primeira, passa a bola, vai à linha de fundo. Galopo de perna direita, vem pro levantamento, vem bola alçado, desvio de cabeça. O jogador que fica geralmente no primeiro pau. O jogador do Santos está falando que a bola ia fora. Acho que é no gol João Paulo. Vem Galopo, perna direita. Gol! Técnico Rogério Ceni após a vitória sobre o Santos no Morumbi. Rogério, aqui à sua direita, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Rogério, primeiro, queria que você falasse sobre o resultado do jogo, nível de desempenho, aquela coisa toda. E a pergunta em relação ao Galopo. Por que essa pergunta? Artilheiro do time, ele chegou em uma determinada rodada do campeonato, fica fora pela questão de limite de estrangeiro, você já explicou, tinha uma necessidade de colocar o Orejuela, por exemplo, para jogar. E a pergunta é, a gente não sabe, obviamente, se ele vai ganhar uma sequência no time titular. Caso ele não receba essa sequência, você com a sua experiência, como justifica isso para o torcedor que gostaria de ver o Galopo jogar com 5 gols na temporada, ele permanecer ainda no banco e voltar a jogar aos pouquinhos no decorrer da partida? Muito obrigado. Boa noite. Sobre o jogo, eu acho que é um jogo difícil de se avaliar quando você tem um campo tão encharcado como esse. A gente teve a felicidade de trabalhar bem a bola parada e na bola parada conseguir a vantagem logo no começo, e daí com o segundo gol e a expulsão, eu acho que o jogo praticamente ficou resolvido nesse ponto. No segundo tempo, o fato de você ter 2 jogadores a mais e não conseguir ter tanto volume se deve à água, que você não tem velocidade nos passes, a bola, essa vantagem que você tem numérica, ela não reflete dentro do campo porque você não consegue fazer girar a bola com velocidade. Então nós ficamos mais com a bola e não conseguimos criar tantas oportunidades de gol. Eu acho que até o resultado favorável e a dificuldade desses toques de aproximação, toques curtos, porque a bola para no meio do caminho e dá chance de contra-ataque ao adversário, fez com que a gente não fizesse um grande segundo tempo, mas controlasse o jogo. Uma pena o gol sofrido, que nós deveríamos ter passado com 0 no placar, e é uma coisa que a gente tem que se esforçar para que isso aconteça. E faltando acho que um minuto, sei lá quanto, né, ali bem no finzinho, uma pena a gente ter. E o Beraldo fez uma partida, talvez para mim, a minha concepção, foi o melhor jogador em campo.
E uma pena acontecer aquela bola, nós já tínhamos avisado sobre as poças d'água, tudo, né? Ele deveria ter jogado para o lado, mas fez uma grande partida. Então temos que concentrar mais nisso. Sobre o Galopo, ele jogou hoje numa função mais adiantada. O Galopo é um jogador que tem gol, e isso é uma coisa importante. Nós temos que jogar ele numa posição com que taticamente ocupe menos dele. Ele ainda é um jogador que quando joga, se jogar numa função mais atrás, ele gosta de jogar mais próximo do gol. Ele tem gols, né? Tem 5 gols na temporada. E eu acho que ele jogou numa posição não aberta, jogou mais pelo centro, né? Próximo do Caleri, mais junto com o Caleri na frente. E a posição talvez que ele melhor se adapte por enquanto no time. Eu acho que ele pode ter sequência sem problema nenhum, como pode acontecer de um jogo ou outro ficar fora. Hoje o Neves, por exemplo, ficou fora e nós não tínhamos nem os 20 jogadores de linha para colocar no banco, e é uma pena. Ele teve no vestiário e é uma pena você ter um jogador ali, poderia contar com ele e infelizmente não poder colocar com relação ao número de estrangeiros que a gente tem. Então, eu acho que o Galopo vem fazendo gols. Gol é uma coisa importante no futebol. E ele tem grandes possibilidades de jogar o próximo jogo, por exemplo, e dar sequência no número de jogos dele. Rogério, tudo bem? Boa noite. Falando sobre, infelizmente, lesões que nessa semana parecerão 4, né? E em questões, e talvez até mais, por conta de saídas de dores no intervalo. Sim. Queria que você falasse um pouquinho mais, o doutor falou com a gente, mas principalmente porque o Wellington foi o único jogador de linha que começou como titular em todas as partidas até aqui. E aí ele sai também mais um problema dessas lesões. Você falava anteriormente, nas primeiras lesões, Ferrarese, por exemplo, Arboleda, lesões, questões de jogo, né, coisas de jogo. Agora já parece ser a parte muscular. 8 jogos. Se o São Paulo, no mínimo, repetiu o que aconteceu na temporada passada, mais de 60. Já não está muito cedo também na sua visão para isso? Não. Vou explicar para você. Quando você tem lesões por trauma, que foi o que você acabou de me dizer, que foi o caso do Ferrarese, o caso do Rafinha, entorse, joelho, né? Diego, que nós esperávamos que estaria presente esse ano e não esteve presente. Tem vários jogadores que foram os primeiros que se lesionaram, ou os do ano passado, ou os que começaram. Esses jogadores não estando presentes para treinar, os outros são obrigados. Nós temos uma dupla de zaga, concorda comigo? Esses 2 zagueiros jogam todos os jogos. A possibilidade deles se lesionarem é melhor. O Alan Franco eu tirei por quê? A perna estava pesada, posterior. Eu preferi não arriscar do que perder o jogador. Então eu preferi fazer uma troca. O Wellington, naquele momento eu tinha ou poupava o Rato, ou o Wellington, ou o Wellington. Eu escolhi poupar o Rato, porque o Wellington me falou que estava se sentindo bem. Num pique, ele sentiu uma puxada na posterior. E a chance de acontecer mais lesões como essa, eu falei hoje, hoje é dia de dar mais ou menos 2 lesões, porque os jogadores estão exaustos, porque é muita gente fora de jogo. Você não tem, o sistema de defesa não tem quase trocas. Não porque nós não tenhamos os jogadores, mas porque esses jogadores vêm de lesões sérias, alguns nem voltam, ou voltam muito para o final do ano, outros só depois da metade do ano. E como nós não... para você contratar um jogador do dia para a noite, não funciona de uma maneira tão simples, né? Você acaba tendo que repetir. E quase todos os jogos, Araraquara, lembra o campo como estava? Encharcado hoje, chove 55 milímetros hoje antes do jogo. Campo encharcado. Contra o Corinthians, se não me engano, campo encharcado. Então, assim, estamos sempre jogando em campos pesados e com poucas trocas. Essa é a verdade. Em algumas posições nós temos boas trocas, como o primeiro volante, por exemplo, nós temos várias trocas. Mas na linha de defesa nós temos poucas trocas. No ataque, com a lesão do Erisson e do David, nós vamos ter poucas trocas. Então, são os jogadores que jogam em mais sequência, eles vão se lesionando em detrimento àqueles que já tinham lesões, que não são lesões musculares, que são lesões articulares, que foram caso de Ferrarese, caso de Rafinha e tantos outros, que Diego e Javinho, Moreira, Caio, todas lesões por cirurgias no ano passado ou cirurgias feitas nesse ano. Aí as lesões musculares vão aumentando. E a tendência é que e nós precisamos de ponto, né? Nós precisamos ganhar o jogo. E também nós precisamos ganhar quarta-feira. E a tendência é que se você repetir os jogadores, mais lesões vão aparecer.